Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto, sobre um fato, um acontecimento que ocorreu na cidade de Canoas, no interior do estado do Rio Grande do Sul, quando um cavalo, batizado por nome de Caramelo pelos bombeiros, foi resgatado de cima de uma residência, de cima de uma casa. Estava completamente, totalmente ilhado. E você analisa e vê nas imagens que o local, a casa onde este cavalo estava, as águas, devido às enchentes que ocorreu na última sexta-feira na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, a casa estava completamente submersa, tomada pelas águas. E a pergunta que fica, como aquele cavalo foi parar em cima daquela casa, em meio às enchentes, aos fortes temporais que destruiu a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul. Eis o mistério, é realmente um mistério. Mas o cavalo foi resgatado, né, pelo Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul. E eu quero chamar a atenção de vocês que teve uma grande repercussão nacional e internacional. Foi noticiado nos principais jornais, de emissoras de televisão do Brasil e do mundo, nos portais de notícias, na internet, nas redes sociais. E houve uma grande repercussão, nacional e internacional. Bem, mas meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, o fato é que tem um significado espiritual muito grande e profundo por trás deste fato, deste acontecimento, no que diz respeito às enchentes que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. A verdade é o seguinte: qual o significado espiritual por trás deste acontecimento que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, sobre o resgate do cavalo Caramelo? Qual o significado espiritual por trás de tudo isso? O que significa o cavalo no mundo espiritual no livro de Apocalipse? Bem, é de suma importância, um fundamento importante. O que eu tenho para falar para vocês agora com relação ao significado no mundo espiritual. Bem, o animal o cavalo no mundo espiritual significa guerra, morte, destruição, devastação, fome. E este é o verdadeiro significado do cavalo no mundo espiritual: devastação, guerra, fome, destruição, doenças, todas as mazelas, todo o mal que está vindo sobre a terra, porque nós já estamos vivenciando o Apocalipse, o final dos tempos, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os princípios das dores da aflição. A palavra de Deus a cada dia está se cumprindo, as profecias de Deus estão a cada dia se cumprindo. E o fato disso é que nós temos visto coisas terríveis acontecer no mundo. E uma dessas coisas terríveis que aconteceu no mundo foi aqui, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aquela enchente que destruiu milhares de lares, que destruiu muitas vidas, matou muitas vidas, muitas pessoas tiveram seus entes queridos mortos pela terrível enchente, pelo terrível temporal que destruiu e devastou a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul. Eu quero ler para vocês aqui, agora neste momento, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nos versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra,
com espada e com fome, e com mortandade e com as feras da terra. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, como vimos agora no livro de Apocalipse, o animal cavalo simboliza a guerra, simboliza a destruição, devastação, peste, doenças, fome. E a palavra de Deus está se cumprindo, como nós vimos no livro de Apocalipse, que foi aberto um selo e o que estava sentado sobre ele, sobre o cavalo amarelo, ia trazer mortandade, peste, destruição com as feras da terra. E o inferno seguia. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não estão se importando com a palavra de Deus, com o estudo, com o conhecimento da palavra de Deus, não estão observando a palavra, não estão atentas para os sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o significado do cavalo caramelo, que foi resgatado no Rio Grande do Sul, tem um significado espiritual muito grande no mundo espiritual. E este cavalo, que foi resgatado ali na cidade de Canoa, no Rio Grande do Sul, significa que a palavra de Deus está se cumprindo, e Deus está avisando para a humanidade que o final dos tempos está próximo. Nós estamos vivendo o Apocalipse, os princípios da dor e da aflição, os princípios da dor e da aflição. Jesus Cristo está voltando e muitas profecias ainda vão se cumprir, muitas obras ainda vão acontecer no mundo no que diz respeito ao cumprimento da palavra de Deus. Então este é o significado espiritual, no mundo espiritual, deste cavalo que foi batizado pelos bombeiros como caramelo, que foi resgatado ali na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que significa dizer que muitas coisas ainda irão acontecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Aquele cavalo ilhado, submerso sobre as águas, em cima de uma casa, significa dizer que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós já estamos vivenciando o Apocalipse, a volta de Jesus. Significa dizer que aquelas enchentes, aquela devastação, destruição que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, significa dizer que Deus está avisando a humanidade que o seu Filho Jesus Cristo está próximo. Ele está avisando a humanidade que a humanidade venha se voltar para Deus, venha obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, buscar cada dia mais a Deus, a sua palavra, para que possamos adorar a Deus em espírito e verdade, nos aproximar mais de Deus, obedecer a Ele, fazer a sua vontade, realizar os seus desígnios, os seus propósitos, porque o final dos tempos já está se aproximando, a volta de Jesus está próxima, nós já estamos vivenciando o Apocalipse e muitas coisas ainda irão acontecer no futuro, em breve, neste ano de 2024. E toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus está vindo à tona, os sinais estão acontecendo. Jesus Cristo disse que aconteceria sinais nos céus e na terra. Então, este é o significado do animal cavalo no mundo espiritual. Significa morte, mortandade, destruição, fome, pestes em vários lugares do mundo. Então, muitas coisas irão acontecer e nós devemos estar atentos aos sinais da volta de Jesus, ao Apocalipse. Devemos buscar cada vez mais a Deus, o fortalecimento na palavra, no Espírito Santo, para que possamos resistir aos dias maus, suportar todo o mal, todo o medo, pela fé em Deus, Jesus Cristo, na sua palavra, porque muitas coisas devastadoras, destrutivas irão acontecer. A mortandade, a morte, o inferno está destruindo, devastando milhares de lares no Brasil e no mundo, tem destruído milhares de vidas e realmente foi profundamente impactante, triste, horripilante o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Então, este é o significado espiritual, esta é a palavra de Deus que está se cumprindo. E há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo e os apóstolos
Os discípulos falaram o que ia acontecer no futuro e realmente está acontecendo nos dias de hoje. A devastação, a destruição, a mortandade, a peste, a fome, a guerra em vários lugares do mundo. Então devemos nos preparar todos os dias, através da palavra de Deus, para a volta de Jesus Cristo, porque a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cada vez mais próxima e a palavra de Deus a cada dia está se cumprindo. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meus amigos e minhas amigas, homens e mulheres de Deus, eu desejo a você e a sua família que Deus venha abençoar grandemente você e a sua família, que Deus venha proteger a sua família de todo mal, do caos, que Deus venha abençoar poderosamente você e toda a sua família. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.